Boa noite. Vamos ficar em pé e fazer a leitura em Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Incrível pergunta, né? Eu vou pregar sobre o perigo de ganhar o mundo e perder a alma. Podem assentar, irmãos. Mantém sua Bíblia aberta. Eu vou pregar nesse texto. Essas palavras de Cristo aparecem também nos outros, em Marcos e em Lucas, tá? Só que no outro contexto, aqui. Aqui foi outro contexto. Mas é um texto, irmãos, que está carregado de ensinamento, né? Muito ensinamento precioso para nossas vidas, porque é uma pergunta sábia. Aliás, as palavras de Cristo são palavras sábias, né? E normalmente o que acontece conosco, quando nós pegamos esta passagem, a gente sempre pensa num modo futurista, sempre está pensando se a pessoa ganhar o mundo, ela vai perder a alma um dia. Mas eu vou mostrar que é muito mais abrangente esse assunto aqui, tá? E é um assunto também oportuno, porque a ocupação do homem hoje é ganhar o mundo. Aliás, sempre foi. Desde que o pecado entrou, a luta do homem natural é ganhar o mundo. Foi assim que Caim fez. Quando Abel percebeu que nasceu fora do paraíso, até deram esse nome para ele, Abel. Abel significa vaidade. E ele logo entendeu que estava perdido, e ele se converteu naquele dia. Incrível a história dele. Mas Caim não, ele queria outra coisa, ele queria ganhar o mundo. E terminou perdendo, né? Perdeu com o seu lindo mundo que ele construiu em muitos e muitos anos. E hoje nós estamos vendo isso, esta corrida louca. Parece o último trabalho do diabo na face da terra. É dar ao homem a ideia de que o homem ele pode ganhar o mundo. E passou essa ideia para todo mundo, passou esse espírito de buscar as coisas daqui da terra. É o pensamento moderno hoje. Mas os irmãos lembram que no contexto Jesus está tratando sobre isso também. Os irmãos podem olhar aí que ele prediz a morte dele e a ressurreição dele. E Pedro fez um trabalho, irmão, louco, de pegar Jesus Cristo e chamar à parte. Vocês têm dó de si. Tá vendo você é muito pessimista, Senhor. Jesus falou, sai de mim, diabo. Aí, é isso que Cristo quer passar. Que quando você nega segui-lo, você está querendo ganhar o mundo. Tá vendo? Olha que coisa. E você vai perder sua alma. Outro detalhe, queridos irmãos, é o seguinte, é o que nós estamos querendo passar aqui para os irmãos. A importância da alma. Hoje, até crentes não estão levando a sério a importância da sua alma, bem como os homens lá fora. O que importa para eles é o corpo. Mas os irmãos sabem que quanto mais você se envolve com o corpo, mais você sufoca a sua alma. Então vamos ver aqui a necessidade de mostrar o quanto Jesus enfatiza a importância, presta atenção, daquilo que é invisível. O corpo é visível, posso pegar, a alma não. Eu me lembro quando o seu Benedito morreu, lá em casa, o meu sogro. Eu vi a hora da morte dele.
a alma saiu. Eu não vi a alma, mas eu lembro quando ele deu o último suspiro dele. Você não vê a alma, mas é a alma, você é a alma. Você que fala comigo, você que olha para mim, eu que converso com você, eu que estou vendo vocês aí. Eu sou a alma. O corpo é nada, o corpo é apenas, irmãos, aquela casca de ovo, né? Então a nossa tendência é enfatizar o que é visível. Quando Satanás ocupou o mundo, ele ocupou com coisas visíveis. Ele lidou com o mundo na base do que é visível. O que você não vê em Gênesis, você vê em Ezequiel. Porque Lúcifer, quando ele viu as belezas do mundo, as joias, o ouro, o tesouro, você vê lá no capítulo 28 de Ezequiel, aí ele assentou o trono dele ali. E é com isso que ele conquista o mundo, com essa ideia de trazer o melhor, dar o melhor daqui para os homens. É parte física. Quando nossa ênfase é dada ao mundo por causa do seu aspecto de quê? De paixão, prazer, conforto e prosperidade. Imediatamente perdemos de vista o fato que o mundo visível é mobilizado por poderes invisíveis. A Bíblia é muito clara sobre isso, né? Lá em Efésios capítulo 6. Tem 3 grupos que aparecem ali. As forças que dominam a região celestial, as forças que dominam a área política no mundo e as forças que operam dentro da terra, abrindo bares, motéis, fazendo carnaval, fazendo música. São os poderes, são esses 3 poderes que operam, a gente vê lá em Efésios capítulo 6. Então os homens não conseguem ver o que está por detrás de tudo isso. Olha, queridos, quando nossos valores estão voltados às necessidades da alma, logo vamos aprendendo a ver a realidade das coisas. É por isso que tem a igreja, é por isso que deve ter uma liderança espiritual na família. Nós, queridos irmãos, homens, devemos levar coisas às almas. Nós estamos tão preocupados em pôr o arroz e o feijão na casa e esquecemos que o mais essencial é pôr o alimento da alma. Então eu quero passar para os irmãos aqui. Deixa eu ver. Puxa, nesse versículo tem 4 pontos diferentes. Diferentes é o seguinte, eles estão unidos, mas em diferentes assuntos. Vamos lá. A primeira lição aqui é a diferença entre o mundo e a alma. Eu falei para os irmãos, há pouco tempo atrás, que eu creio na tricotomia. Tricotomia significa, na linguagem teológica, né? Que o homem é feito com corpo, alma e espírito. Vários e vários pastores creem que só tem alma e corpo. Eu não vejo assim, queridos irmãos. Eles acham que há um sinônimo entre alma e espírito. Mas não vejo desse jeito. Para mim, há diferença. Só que, quando entrou o pecado matou o espírito. Quer dizer, não tem mais. O homem no pecado, ele não tem aquela parte chamada o espírito do homem. Aquilo é morto. Então, o que funciona é a alma. Mas nota, então o homem, sob o efeito do pecado, ele é induzido pelo corpo para lutar, para satisfazer ou trazer prazer à alma. O que o corpo não pode fazer. Os irmãos perceberam? Então Jesus aqui no texto, ele está falando do corpo e da alma. Ele não está falando do espírito aqui. Você vai ver esse assunto mais adiante. Corpo, alma e espírito. É o homem renovado, nascido de novo. O homem espiritual, conforme ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 2.
Mas vamos tratar aqui do corpo e da alma, ou o mundo e a alma. Vamos mostrar a diferença. Isso é coisinha que vocês, assuntos que vocês conhecem, querido. Primeiro, o mundo é visível. É o mundo que você vê. É o mundo que chegou na sua casa, que cada vez mais atropela a gente dentro de casa. O mundo que quer mergulhar dentro do seu coração e quer levar tudo que ele tem para dizer nós somos melhores do que a Bíblia tem para dar. A alma, entretanto, como eu havia falado para os irmãos anteriormente, a alma é invisível. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, o mundo investe naquilo que trata apenas do aspecto físico. O mundo vai envolver com o que é aspecto físico e mental, obviamente, né? Porque tem escola, tem faculdade, tem curso de psicologia. O mundo vai envolver com a alma também. Mas só chega ali, não passa daquilo. Os irmãos percebem? Porque a palavra psicologia envolve a alma, é psique. Né? Então os homens podem chegar até a alma. Só, não pode mais. Psiquiatria, por exemplo, é envolvendo com a alma. Nada mais do que isso. E agora, irmãos, o mundo vai tratar dessas coisas e vai lutar para você voltar-se para que o mundo, aquilo que o mundo lhe pode dar, que envolve esses aspectos físicos, todas as paixões físicas, o mundo tem para dar, para oferecer para você. E chega no aspecto da alma também. E aí que muitos pastores se envolvem com isto, irmãos. Nós fomos chamados à palavra. Porque o único livro que trata do aspecto espiritual, que ultrapassa a alma, rasga a alma e envolve com o homem espiritual, é a Bíblia. Você lembra em Hebreus que diz? Dividindo alma e espírito. Pronto. Então, a nossa tarefa é esta. Eu não tenho que abrir uma clínica para dar conselho. A palavra de Deus está aqui. Simples. Não fui chamado para isso. Eu tenho a pregação. Vamos lá, irmãos. A alma é o homem verdadeiro que só pode se satisfazer em bens duradouros. E aqui que eu quero lembrar, irmãos, sem o Espírito, sem o conhecimento do Deus da Bíblia, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Veja, a alma vai ficar aflita. Veja, é nisso que homens, quando a alma está satisfeita em Deus, homens e mulheres são revestidos de glória. Os irmãos podem perceber que a alma a gente consegue ver no aspecto espiritual. Uma mulher de honra, por exemplo, a alma dela aparece no sentido de ter honra, respeito, tá vendo? Quando desaparece pelo pecado, o que vai aparecer nela é que as paixões sobrepujaram a alma. Os irmãos perceberam a coisa? Aí perde tudo. Então a tendência é que quando a alma não é satisfeita em Deus, o homem vai perdendo o sentido de ser humano e vai sendo empurrado para uma esfera de animal. Foi assim que Deus mostrou para Nabucodonosor. Você quer ser o grande? Quer dominar? Quer ser maior do que Deus? Então, tirou a mão dele e Nabucodonosor virou um animal que nem tinha um tipo de comparação de animal. Viveu no mato, parecendo o quê? Uma besta fera. 7 anos. Deus solta o homem no pecado, para ele viver como um animal. Os irmãos perceberam? Quando a alma não é satisfeita. Outro detalhe, queridos irmãos. O mundo está voltado de coração para o diabo. Porque o diabo trabalha no aspecto físico.
Ó, eu posso explicar isso para os irmãos. Você lembra quando o diabo chegou para Deus e falou de Jó? Ele é assim porque o Senhor tem dado tudo. Tudo para ele. Tem dado toda a terra, tem dado toda riqueza para ele. É por isso que ele está te adorando. Os irmãos perceberam como o próprio diabo é enganado. Ele pensa tudo no aspecto físico também. Outro detalhe, irmãos. Seguindo o próprio ensino do verso lido, eis que a corrida insensata do homem em ganhar o mundo. É a luta diária do homem, é ganhar o mundo. Quando você não era crente, a sua luta era ganhar o mundo. Você queria ser rico. E mesmo que você não ambicionasse riqueza, você queria ter tudo aos seus pés. A vida do homem é envolvido com isso, que ele quer ter tudo aos seus pés. Você pensa que não. Mas lembra daquele Azael na Bíblia? Eu sempre refiro pessoas na Bíblia porque eu sempre estou passando pelas Escrituras, né? Ele era um escravo do rei da Síria. Ele era um escravo. Aí quando aquele rei estava doente, ele mandou que Azael fosse falar com Eliseu, perguntando se ele ia ser curado. Quando Eliseu olhou para Azael, falou: você vai ser o rei de Israel, o rei da Síria. Eu? Um cão como eu? Deus soltou, ele foi lá para o palácio, matou o rei e ocupou o trono. Os irmãos percebem? O que acontece é que o homem, por mais simples que ele for, que ele seja, ele tem um ideal do mundo aos seus pés. Foi assim com Judas. Judas ignorou a bênção de aprender as maravilhas da teologia de uma vida prática com o Senhor, porque amava o dinheiro. Vamos para a segunda lição aqui, irmãos. O que significa ganhar o mundo? Vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar aqui meus pontos de vista para os irmãos à luz da Bíblia. Eu não creio que se trata de obter o mundo inteiro para mim, mas a chance de aproveitar de tudo que o mundo pode oferecer. Isso é ganhar o mundo. Exatamente o oposto de ter Deus. Eu quero o mundo. Os irmãos lembram daquela parábola que Jesus contou e citou esse mesmo versículo, daquele homem que ajuntou dinheiro, tudo, ajuntou mesmo. Naquele tempo não tinha assim INSS, como tem hoje aqui no Brasil, né? O cara tinha que se virar, juntar dinheiro, não sei como foi, pôs num banco ou qualquer coisa assim. E quando ele tinha tudo em abundância e já estava velho, ele disse o quê? Olha o engano do pecado. Direi a minha alma. Ele olhou para o espelho e ele se viu um homem sábio. Ele disse: direi a minha alma, alma, tu tens tudo em depósito aqui. Agora eu quero aproveitar para passear e viver a vida. O que é que Deus falou para ele? Louco. Enquanto ele pensava que ele era sábio, Deus o chamou de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Olha o interesse que Satanás tem, que o inferno tem pela alma da pessoa. Esta noite te pedirão a tua alma. Olha o anseio da morte para pegar uma alma e lançar no inferno. Olha, queridos, trata disso, de você querer alimentar sua alma com aquilo que é físico. A alma não tem sede dessa água física que eu tenho aqui. A alma não tem fome da comida que nós comemos em casa. A alma não tem corpo para vestir os vestidos que nós temos, as roupas que nós usamos. Esse é o interesse absurdo do ser humano. Os irmãos lembram, lá no deserto, quando Deus conduziu o povo de Israel, 40 anos conduziu. A luta ali de Deus foi com aquele povo revoltado, um povo incrédulo, que estava junto com o povo eleito de Deus. Querendo o Egito no deserto, eles não estavam pensando em voltar.
Eles queriam voltar quando viam que havia muito perigo na estrada. Eles pensavam que Deus ia fazer com eles, príncipes no deserto. Vamos abrir uma mesa aqui para vocês. Só eu falar, vai aparecer melancia, vai aparecer abacaxi, vai aparecer banana, vai aparecer carne, vai aparecer tudo. E vocês vão ter uma mesa farta. Não teve. Deus o alimentou com pão do céu, o maná que caía. Está vendo? O que Deus estava querendo ensinar? Ele ensina 40 anos depois, lá em Deuteronômio 8. Eu deixei vocês passarem fome, para ensinar que não só de pão vive o homem, mas olha a roupa de vocês. É a mesma roupa de 40 anos atrás. Olha o calçado de vocês, é o mesmo, não perdeu nada. Eu estou ensinando vocês o bem, o prazer que deve ter em mim. Outro detalhe, irmãos. Creio que significa que aqui entra o espírito de avareza, preocupação que está inerente neste mundo. Que coisa. É isso que ocorre, irmãos. Olha a vida de Esaú, o irmão de Jacó. Não era ele um eleito. Deus falou, amei Jacó, aborreci de Esaú. E a prova foi depois. O Espírito de Deus estava com Jacó, mas não estava com Esaú. Qual era o interesse de Esaú? Era um homem trabalhador? Era. Ele tinha interesse de quê? Ter terras e de ter uma nação poderosa. E ele teve. Deus elevou. Você vê isso em Ezequiel, Josué capítulo 24, quando Deus pegou o povo de Esaú e levou para uma terra que parecia bonita, e deu tudo para eles. Eles construíram a cidade de Petra, uma cidade feita nas pedras. Coisa mais impressionante que eles faziam lá. E eles colocaram, olha, Gênesis, se não me engano, Gênesis 37. Ele colocava o nome de todo seu descendente de príncipe. Príncipe, príncipe. Ele estava dizendo, Deus não queria, eu vou fazer o que eu quero. Príncipe fulano de tal, príncipe, dando o nome de todos. Enquanto Israel foi levado para o Egito. Está vendo o que Deus faz com os dele? E ordena prosperidade para os ímpios? Só que depois destruiu Esaú e elevou Jacó. Os irmãos percebem agora? Deus opera desse jeito. Primeiro a alma, depois vem aquilo que você precisa. Foi esse o ensinamento de Cristo para os seus discípulos. Outro detalhe aqui. Quando eu quero ganhar o mundo, todo o meu ser fica envolvido com o mundo. E aqui eu quero falar firme mesmo. A luz que brilha quando eu quero ganhar o mundo é uma luz externa, é de fora e não de dentro, não uma luz no coração. É como uma casa que tem luz por fora, mas por dentro está tudo escuro. Tem um poste lá fora, mas dentro da casa não tem luz. É assim o homem que quer ganhar o mundo. Ele não tem luz dentro. Toda a luz dele é por fora. Em terceiro lugar, quando eu quero ganhar o mundo, todo o meu esforço será para obter aquilo que eu realmente quero do mundo. Os irmãos, ilustrando na vida de Judas novamente, os irmãos percebem que ele passou 3 anos. E todo o esforço de Judas foi concentrado em obter coisas. Ele era o tesoureiro do grupo. Então ele pegava o dinheiro para si. E depois, na oportunidade de vender o mestre, as 30 moedas de prata era muita riqueza para ele. A prata tinha muito valor naquele tempo. Ele ficaria rico. Só que na hora H, na hora da morte, prevaleceu o orgulhoso Judas. O orgulhoso Judas, que ao invés de se humilhar, foi se enforcar. É melhor enforcar-se do que cair nos pés de Cristo. Os irmãos perceberam aqui? Quando eu quero ganhar o mundo, todo o meu esforço será para obter o que eu quero do mundo. Então eu passo a sufocar a alma.
Veja o que a Bíblia diz. Quando eu quero ganhar o mundo, eu sufoco a alma. É o que nós estamos vendo hoje. Olha as famílias, preocupadas com comida, preocupadas com o almoço, preocupadas com o comer, com a festa, com o chamado de pessoas em casa, e não querem chegar à igreja. Por quê? Estão sufocando a alma. Quando eu envolvo com o mundo e quero o mundo, quero satisfação, eu estou pegando no pescoço da alma e diz, pode morrer. Vamos voltar só para o Salmo 24. O que diz? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu tabernáculo? Aquele que é. Observe bem, irmãos, eu faço questão de abrir lá, é o Salmo 24. Diz o seguinte, eu estou no Salmo 28, diz o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma. Aqui nessa tradução está falsidade. Outra tradução diz vaidade. Impressionante. A palavra vaidade, ela pega melhor aqui. Porque a ideia é de que você está colocando a alma sem proveito nenhum na vida. Está inoperando a sua alma. Os irmãos percebem? Então a vida do mundano, quando ele ama o mundo, ele não tem nenhum interesse. Irmãos, quando eu quero ganhar o mundo, meu esforço será para obter o que eu quero do mundo. E então eu sufoco a alma. E o quanto o mundo mostrou sua força, dominando meus olhos, meu linguajar e minha força. Os irmãos perceberam o que é o perigo de ganhar o mundo? O mundo domina todo o meu falar. Eu falo o que o mundo gosta. Eu olho para aquilo que o mundo me dá. E eu quero, meu coração está naquilo ali. Então eu sufoco a minha alma. Em quarto lugar, quando eu quero ganhar o mundo, eu passo a criar todos os meios que eu puder. Em que sentido? Observe bem o que acontece. Eu passo a criar todos os meios que eu puder na religião, que eu obtenho uma religião mundana, que me favorece naquilo que eu quero. Eu quero alguém que ore por mim para eu ser melhor no mundo. Eu quero obter coisas e uma religião pode me ajudar. Os ídolos vão me ajudar. Observe também, irmãos, quando eu quero ganhar o mundo, eu entro na política, eu observo a política, eu vejo como os políticos podem ser aqueles montes para os quais eu olho. Lembra daquele versículo? Levanto meus olhos aos montes. Na Bíblia está tratando de homens que têm posição. Onde virá meu socorro? Então olho para um presidente, para um prefeito, para um deputado, esperando obter coisas dele. Eu quero essa posição, eu quero. Então eu me envolvo com isso. Isso é ganhar o mundo. Outro detalhe. Também eu penso na família. A família é importante, a gente dá vazão à família, né? Gosta da família, mas a família não é mais importante do que Cristo, do que sua alma. O Senhor tirou toda a família de Jó, levou os filhos para o céu, deixou Jó amargurado, numa tristeza profunda. Os irmãos perceberam o que Deus faz? Outro detalhe, irmãos, é que onde estou aqui, eu mostrarei o quanto o mundo domina todo o meu ser, quanto eu quero ganhar o mundo, realmente o mundo inteiro. O que eu alcancei até agora nunca me satisfaz. Os irmãos perceberam? Quando você pensa que satisfaz, não satisfaz. Um homem que ganha na loteria, ele logo vai se ver envolvido de como sustentar aquele dinheiro para não perder. Está vendo? Porque o mundo não dá sossego.
Porque não tem paz na alma. O homem não tem paz na alma quando ele quer o mundo para si. Então, queridos, foi assim com Caim, foi assim com Esaú, foi assim com Gease, aquele discípulo de Eliseu, que queria ter a fortuna e pensou que podia enganar o próprio Deus. Mas eu quero passar para o terceiro ponto aqui. O que significa perder a alma? A alma, como eu falei para os irmãos, é a parte mais importante da vida. É você. O mundo quer perder a alma e ganhar o corpo. Mas nota, irmãos, a alma está infinitamente acima de tudo o que é físico. Que coisa. Os irmãos perceberam que todo o trabalho do mundo hoje envolve o corpo? É sexo, comida, beleza, tá? Físico. Então, o mundo hoje está envolvido com isto. Roupa. E sempre está perdendo. Porque a ira de Deus está em cima. Logo você vê jovens, moças perdendo o caráter, mulheres perdendo o seu casamento, destruindo suas vidas, tá? E morrendo cedo com câncer e com outras coisas. É a ira de Deus. Veja, irmãos, quando é que perdemos a alma? Perdemos a alma quando o nosso foco está naquilo que nada tem de valor eterno. Quando eu não me envolvo com os valores que perpetuam. Hoje até citei para o irmão Carlos aquele texto de João 6, aquela multidão que foi ver Jesus, queria ver Jesus fazendo sinais e maravilhas, multiplicando pães. Quando Jesus abriu o cenário eterno, mostrou aquela teologia da soberania de Deus, mostrou por que ele veio ao mundo, que ele é o pão da vida. Eles caíram fora. Está vendo? Ficaram quem? Os discípulos. E Jesus voltou para eles. Vocês querem retirar? Impressionante. Aí Pedro ocupou a palavra. Senhor, para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. As palavras tuas são para nós. Nota como Deus abriu o coração deles. O Senhor tem palavras que não terminam aqui. A morte, fim da vida do homem, acabou. Ele ajuntou, tem casa, tem tudo, tem família, tem carro, tem bens, tem dinheiro, mas a morte chega e ponto, final, acabou. Mas tu tens a palavra que passa, perpassa este mundo, a palavras de vida eterna. Que fantástico, irmãos. Então, perdemos a alma quando sufocamos com as ambições desta vida passageira, com os interesses desta vida passageira, nós perdemos a alma. Veja mais, irmãos, perdemos a alma quando tapamos os olhos e ouvidos para Deus, e a alma se torna surda, muda e cega em relação a Deus. Foi assim com Israel nos dias de Jeremias. Quando o profeta pregava, o povo estava ignorante. Nós não estamos desrespeitando a Deus, quando havia prova clara de que eles estavam desrespeitando. Olha, queridos irmãos, no livro de Jeremias, ele prova que a sociedade estava imunda. E o povo achava que não estava. No capítulo 6, ele falou, nós falamos, vocês não querem ouvir. A sociedade estava podre, com a mesma podridão que tem hoje. Homens como cavalo, relinchando atrás das esposas dos seus companheiros. A idolatria era tremenda. E Deus falando, vou trazer Babilônia, que vai destruir a cidade. Perdemos a alma quando nossos valores ficam distorcidos e revelamos isto, escolhendo aquilo que o mundo oferece. Eu vejo hoje a família
que estão fazendo na família hoje? Estão criando as moças, meninas, para serem pessoas que erguem o mundo. E não mulheres sensatas, não boas esposas, donas de casa. Estão criando mulheres profissionais para edificar o mundo, e não a casa, a família. Estão preparando jovens, não para serem homens de caráter, mas bandidos, porque pegam as filhas dos outros para deitar com elas e tornando-as prostitutas. E todos estão achando, oh, beleza, isso é lindo. Perdemos a alma quando ao nosso derredor tudo é mobilizado pelo mundo e passamos a lutar contra os valores e nossos queridos nós sacrificamos e permanente valores mundanos ocupam o nosso ser. Foi assim com Israel. Chegava um ponto de que eles pegavam os próprios filhos para, na religião errada deles, oferecesse, queimavam seus filhos no fogo, oferecendo a Moloque e outros ídolos que tinham naquele tempo. Hoje os homens fazem a mesma coisa. Olha, eles nos bares, eles lá no futebol, levando seus filhos, menos na igreja, menos ouvindo a palavra de Deus, menos. Isso é sacrificar, conduzindo os filhos para o inferno. Não é pior? Muitos perdem a alma e mostram isso como? Em seus vícios, perversidades, práticas libidinosas. A alma fica sufocada e abatida pelo rolo compressor de um sistema maligno, mundano e perverso. Eu nunca posso esquecer do meu cunhado casado com minha irmã. A vida dele foi mulheres, bebidas. Viveu assim, enrolando a sua alma, até que Deus o tirou. Levou para o hospital. Ficou impossível de conversar. Minha irmã chegou para ele. Cadê suas mulheres? Aqui está sua esposa, que você fez sofrer. Os filhos nem usam o sobrenome dele. Morreu sem deixar saudade. Perdemos a alma quando passamos a ser servos do mundo. Onde estou aqui? E assim foi como foram os moradores de Sodoma e Gomorra. Olha como as coisas vão sendo mobilizadas pela maldade. Vendo? Sodoma e Gomorra foi assim. Tudo no começo era bonito. Tinha tudo ali em Sodoma. Mas a sociedade, mesmo que tinha famílias boas, tinha gente trabalhadora lá em Sodoma, tinha famílias boas, tinha gente que trabalhava, construía, dava suas filhas em casamento, tinha tudo. Eles plantavam, construíam, era uma sociedade boa. Mas prevaleceu a perversidade, chamada abominação na Bíblia. Abominação. Homens com homens, mulheres com mulheres. Então, quando há isso, a sociedade, que parece ser boa, protege esses elementos. Os irmãos perceberam? O mundo hoje aqui, especialmente olhando o Ribeirão Preto, a sociedade protege a perversidade. Ninguém pode falar mais nada. É tudo certo hoje. Deixa ser feliz. Homem com homem, mulher com mulher. Perdeu o sentido da alma. E outra mostrará isso pela forma como se torna sócio do mundo e luta contra o bem das almas. E finalizo esse ponto aqui. Perdemos a alma definitivamente com a chegada da morte. Oh,
A morte tem um prazer na alma. A morte física já ocupou o corpo do homem. Nosso corpo é corpo da morte, queridos. A morte não está ali atrás. A morte é inerente no corpo do homem. Nosso corpo é chamado corpo da humilhação. Se você pega um alfinete, você vai sentindo dores por onde você põe, vai pegando, vai fazendo picada ali. Quando uma doença terrível chega, você vê o efeito da morte. Como ela está ali, pronta para derrubar você. Os irmãos perceberam? Só o poder de Deus mesmo para segurar. Mas quando a morte, aquela morte eterna chega, ela quer lamber a alma, ela quer pegar a alma, e ela está pronta para isso, ela está agonizando para isso, ela trabalha para o inferno, ela quer jogar, e o inferno está esperando. O inferno diz lá, repete 2 vezes lá em Provérbios, nunca diz basta, sempre esperando, com a boca aberta para abocanhar. Então, queridos, quando somos enlaçados, quando o homem é enlaçado pela morte eterna, o que é que vai fazer? Não tem mais jeito. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu vou para a parte final da mensagem. E agora eu trago o assunto para os crentes. Podem os crentes perder a alma? Parece incrível, né? Mas eu não estou falando perder a alma no sentido como perde o incrédulo. Porque não há morte eterna para crentes. Mas eles perdem a alma aqui. Eu vou mostrar isso como? Para os irmãos. Primeiro, nossas almas são alimentadas e fortalecidas pelo Espírito. Quanto mais você se fortalece na palavra, a alma é fortalecida. Nota quando o nosso espírito, querido irmão, é alimentado, o espírito supre a alma. Quando o espírito é forte, a alma se fortalece. E designa o corpo, controla o corpo. Os irmãos podem perceber isso na Bíblia. Quando o crente é fortalecido na fé, ele domina a alma. A alma, por seu lado, dirige o corpo. Olha o Salmo 103. Olha o que a fé chega, como a fé que é? A fé é um homem interior, é um homem renovado no espírito, é o homem de Deus vivificado, habitando lá dentro, no espírito. Ele diz o quê? Bendize, ó minha alma. Ele chega para Davi, abatido, chateado. Bendize, ó minha alma. Davi, bendize ao Senhor. Os irmãos perceberam a coisa? Então, nós carecemos de quê? Voltar nosso ser de coração para a palavra. Alimentarmos da palavra. Porque ao alimentarmos da palavra, nós enobrecemos a alma. Os valores de Cristo enobrecem a alma. Observe, irmão, o que Deus faz quando acontece isso em nossas vidas. Quando nos alimentamos da verdade, logo a alma começa logo a mostrar os valores do verdadeiro homem em Cristo. Cristo veio fazer isso. Ele veio trazer a lume o verdadeiro homem nele, que foi desmanchado na queda. Vamos lá. Como mostra isso? Primeiro, mostra em contínua atitude de oração e leitura bíblica. Isso aqui é importante, não só a leitura bíblica, obviamente. O verdadeiro crente volta para a igreja, ele vem para a igreja para os cultos, ele não deixa sua Bíblia jogada durante a semana, ele se alimenta da palavra, é um homem ou mulher de oração, buscando ao Senhor, cuidando, evitando, fugindo do mal. É assim que alimentamos. Do contrário, você se enfraquece. E cuida em saber que você é um crente.
Porque se você não é crente, não habita o Espírito de Deus em você, o homem espiritual está morto. Não tem interesse por as coisas de Deus. Você só tem a alma e o corpo. Sua alma está lá dentro aflita. Sua alma habita numa escuridão lá dentro. Não tem o Espírito. Outro detalhe, irmãos. Nosso Senhor, em seu amor pelos seus queridos, jamais deixará que alimentemos nossa carne com o mundo, sacrificando a nossa alma. No momento que você se alimenta com o mundo, imediatamente você perde interesse pela Bíblia. E perde o interesse até pelo vir na igreja. Você até pode vir, mas os seus pensamentos, seu coração está lá fora. Você não vê a hora de terminar o culto porque você quer participar daquilo que você tem o coração ligado àquilo, né? Outro, irmãos, muitos são os crentes que trouxeram consigo as forças da carne que eles dominam no viver mundano, mas que agora querem sufocar a vida espiritual. Eu espero que vocês entenderam. Muitos vieram para a vida cristã, trazendo consigo maus costumes, maus tratos da família, maus costumes no falar, muitas coisas no pensamento, que eles vão ter que lutar. Por isso que o ambiente na igreja deve ser um ambiente de pessoas amadurecidas, para um ajudar o outro. Dentro da igreja deve ser assim, onde nós podemos ajudar os mais fortes espiritualmente, ajudando sempre os mais fracos, olhando e vendo o que essa pessoa trouxe consigo para a sua vida espiritual. Para a sua vida espiritual, muito mau costume, palavrões, maus pensamentos, vícios. O que deve acontecer? Uma luta tremenda para abandonar isso. E só faz voltado à palavra. Voltado à palavra. Pode me falar o que quiser. Para mim, uma pessoa cheia do Espírito é aquela que é cheia da palavra. Vamos lá. Em terceiro lugar, os crentes atuais precisam saber quão perigosa é a força da apostasia, desse afastamento da verdade hoje. Porque o mundo querendo fazer desse sistema uma atração religiosa perigosa, porque nos afasta de Deus e nos lança de novo aos padrões do mundo. Como é que Satanás faz isso? Faz isso puxando o mundo para dentro da igreja. Os irmãos lembram do livro de 2 Reis, quando a nação do norte, Deus castigou, destruiu a Samaria, trouxe a Assíria para fazer isso. E aí, a Assíria começou a colocar gente lá em Samaria, trazendo sacerdotes de aquilo ali, daquele outro lugar, misturando com os chamados crentes de Samaria. Criou o que chamamos ecumenismo. Cada um adorava o seu ídolo, dizendo que estava adorando a Deus. Dali surgiu o povo samaritano. Lembra o povo samaritano? Foi dali que surgiu. Mas uma mistura terrível, irmãos. É o que está acontecendo hoje. Se o mundo entrou na igreja, pronto, tem que vir o castigo de Deus. Deus faz uma limpeza, ele passa a vassoura dele dentro da igreja, para tirar o mal, para dizer, esses não são meus. É o livro de Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Outro detalhe, irmãos, a necessidade de força e coragem para submeter a alma a Deus. Não é brincadeira. Consagrar. Nós temos um hino no nosso cantor. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Querido irmão, se você não consagra, você perde a sua alma. Você perde o interesse pela palavra. Você perde o interesse pela oração. E se você for realmente crente,
Deus sabe como tirar o cinto dele e lhe dar umas boas cintadas. Dói. Às vezes ele traz enfermidade, joga você na cama, tira o seu emprego, traz-lhe doença, permite isso, ou até leva com a morte. Essa é a função do Pai Celeste. Ele o faz com real amor. Agora, se você não tem nada disso, a vida está boa, e você não tem nenhum sentido para a sua alma, não habita o Espírito de Deus em você. Você precisa se converter. E agora? Está vendo? Você é crente. Pastor, eu perco minha alma? Perde. Perde porque você não tem o controle do Espírito de Deus. Você está sendo empurrado pelo mundo. Veja, você só pode fazer isso como? Vamos lá. Se negar a carne. E aqui está a luta, chamada mortificação. Nega a carne. Se você alimenta um cão, ele vai ficar forte. Se você alimenta a carne, a carne vai ficar forte e embaraça a sua vida. Se você é viciado em sexo, você tem que vencer abandonando aquilo. Fugir daquilo. Nega a carne. Não tem outro jeito, irmãos. Negar. É luta? É. Mas o caminho para o céu, até chegar lá nos portais da Nova Jerusalém, exige isso. Senão você não consegue andar. As pernas ficam paralisadas. Você não consegue andar. Só pode ter vitória quem estiver disposto a andar em humildade e submissão ao Senhor. E Ele vai conosco. Ele não nos deixa só. O caminho é rude, terrível, mas Ele pega as ovelhinhas fracas e carrega consigo em seus braços. Nosso vigor espiritual depende que nossas almas estejam firmadas no Senhor e em sua graça. E assim todo o nosso testemunho, família, igreja, vitória contra as tentações e caminhada firme rumo ao céu. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa bandeira cristã. E para os incrédulos? O que eu tenho que pregar? O que eu tenho que pregar para a pessoa que não se converteu ainda? O que tem? Eu vou falar, Deus está esperando sua decisão? Não. Deus nunca espera. Deus tem um programa dele. Ele sabe quem ele vai alcançar. Ele tem o dia de atuação dele. Ele sabe. Ele chama. O poder é a palavra dele. Ele está lá de braços assim, esperando homens e mulheres fazerem uma decisão. Qual é o dever? Se humilha. Caia ao pó. Lembra que você veio do pó? Volte ao pó. Sai das alturas onde o diabo lhe colocou. Caia ao pó. Porque é ali que Deus vai. Ele desce do trono e vai falar com o pecador arrependido. Chega lá aos ouvidos. E olha, quem sabe ele terá dó de você. E chamará você à salvação. Essa é a mensagem de hoje. É a mensagem mais urgente para ricos e pobres de qualquer situação. Humilhai-vos perante o Senhor. Deixa a sua ignorância. Deixa os seus próprios pensamentos. Converta a Cristo. Caia perante o Rei da Glória. Antes que venha a ira de Deus. Submeta-se a Ele. Que o Senhor, em sua bendita palavra, em sua bendita liderança, em sua salvação, tenha a misericórdia dessas almas.